Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para trazer o pós-jogo do empate entre Corinthians e Fortaleza 1-1 na Neoquímica Arena. E eu vejo como um bom resultado aí para o Fortaleza, porque na terça-feira que vem, aí já no Castelão, o Fortaleza vai decidir a classificação em casa e com certeza ali mais de 60 mil torcedores estarão presentes e empurrarão aí o Leão do PC para a grande final da Copa Sul-Americana 2023. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar reagindo, analisando aquilo que os comentaristas falaram da partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, repercutindo aí esse empate. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Dá pra gente definir quem jogou melhor os 90 minutos hoje? Tudo bem, Dani? Um beijo a você, Léo, Elton, Berner, o fã de esporte ligado com a gente o dia inteiro na transmissão. E agora eu acho que dá pra gente dividir, porque no primeiro tempo eu vi mais jogo do que exatamente no segundo. Não é nem que a gente gostou, não de preferência, mas eu vi mais jogo. E acho que o Fortaleza, inclusive, jogou pouco tempo. O Fortaleza, o Elton fala em identidade, em saber como se comportar em diversos cenários do jogo. Só que hoje eu vi ele sabendo se comportar em um cenário específico. Quando ele sobe, quando ele aperta, quando ele se movimenta, quando ele confunde a zaga do Corinthians, quando ele aproveita os espaços que a zaga do Corinthians tão festejada em outros tempos dá no escanteio, vai muito além de discussão, de empurrão, não, é mais um buraco ali na defesa do Corinthians. O Zé Wellison, muito bem no jogo, aproveita. Só que eu achei um recorte muito pequeno de jogo. Aí o Fortaleza recua. E aí convida demais um Corinthians que, ainda que não seja organizado, em algum momento vai ter a qualidade do Fagner. Vai ter a qualidade ainda maior do Renato. Vai ter um bote errado de uma defesa do Corinthians e vai ter o Yuri fazendo aquele facão, atacando o espaço para receber. E aí finaliza. E aí o jogo fica muito mais positivo naquela reta final de primeiro tempo para o Corinthians. Não exatamente por organização, mas por um volume de um Fortaleza que se retraiu. E aí teve problemas para marcar. Então, esse empate no segundo tempo que o Fortaleza dá a entender ali que controla, que segura, que espera para o jogo da volta, tem muito mais a ver com a dificuldade que o Fortaleza identificou no final do primeiro tempo. Porque o Fortaleza, querendo jogar, o tal coletivo, a tal identidade, ele tem mais a oferecer de riscos ao Corinthians do que o Corinthians oferecer de risco ao Fortaleza. Por isso que eu não sei exatamente se tem muito essa coisa de favoritismo, mas eu confio mais no Corinthians, ou no Fortaleza, fazendo o resultado no Castelão, do que exatamente um Corinthians fazendo o resultado no Castelão. Não imagino um Fortaleza retraído, onde ele teve problemas, esperando o Corinthians vir para o jogo na partida de volta. Não imagino. Imagino o Fortaleza querendo aproveitar o que ele vai ter na volta, que é o seu ambiente. Sim. E o Castelão tem um ambiente muito interessante ao Fortaleza. E aí o Fortaleza, quando pressiona, quando sobe, ele causa muitos problemas para um time que tem problema de compactação defensiva, de saída de bola, de intensidade na marcação quando é pressionado, de ficar naquela de dar chutão para o Yuri Alberto, que não é exatamente um cara de fazer uma parede ali, ele precisa muito mais ter a bola para atacar um espaço como ele fez no lance do gol. Então, acho um cenário minimamente mais favorável ao Fortaleza no segundo jogo. Agora, entender o comportamento. Durante todo o dia hoje a gente falava de comportamento. Eu gostei do comportamento da Fortaleza no início do jogo, mas não entendi exatamente por que retraiu tanto depois do gol marcado. É claro que é fácil a gente falar, explicação tem, o Corinthians também tem um volume em casa, uma necessidade de resposta ali. Acho que a gente precisa tocar num assunto de um lance com 30 e alguns minutos ali, que o Fortaleza poderia ter feito um segundo gol, que eu acho que é uma disputa de bola que é pênalti, então também condiciona. Não é que empatou por isso, só que eu acho que é alguma coisa que poderia ser falado. O Fortaleza não só se retraiu, ele se retraiu e em algum momento tentava escapar. Tanto que a roubada do Fagner para o gol é um contra-ataque, né? Quase que um contra-ataque, uma retomada da escapada. O contra-ataque ele acelera com o Renato e sai o gol. Acho o cenário um pouco mais favorável ao Fortaleza para a volta, visto que o Corinthians não consegue fazer. Agora, a entender também o comportamento do Fortaleza lá. Segundo tempo hoje entrou ali naquilo que você trouxe do empate, estava bom, em alguns momentos retraiu demais, ficou mais favorável ao Corinthians, só também começou a segurar, se é que a gente pode dizer assim. Léo, fica à vontade para dar teu boa noite, trazer já o teu ponto de vista para o debate também. Tudo bem, Dani? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Eu também fiquei com essa sensação de que se o Fortaleza quisesse mais, ele podia ter conseguido. Mas entendo a importância de levar esse resultado para casa. Tô mais com o Pedro do que com o Elton. Eu não acho que tá meio a meio, não. Acho que pelo que a gente viu dos dois times e pelo fator campo, tá mais pro Fortaleza. Não tá decidido, evidentemente, mas
Olhando para quem tem hoje time na acepção da palavra, quem tem é o Fortaleza. O Corinthians tem um grupo de jogadores, e alguns deles excelentes, capazes de desequilibrar, mas eu tenho dificuldade para usar a palavra time para me referir ao que eu tenho visto do Corinthians e ao que eu vi hoje. Eu não acho que o Luxemburgo vai me explicar qual era o plano de jogo hoje, porque ele não costuma fazer isso nas coletivas. Então vou confiar nos colegas aqui para ver se algum me explica, porque eu tive dificuldade para identificar exatamente o que o Corinthians queria do jogo de hoje. Queria esperar o Fortaleza para contra-atacar? Não conseguiu contra-atacar. Queria amassar o Fortaleza, abrir o campo para fazer cruzamentos? Quanto tempo o Corinthians levou para acertar algum cruzamento no jogo? Criação de grandes chances. A do Renato foi a primeira no jogo. Resumindo, eu acho que o Fortaleza, se quisesse mais, poderia ter saído com mais, mas entendo que confiando muito no peso que tem em casa, faz sentido ter cozinhado no segundo tempo, e como destacou bem o Calçade na transmissão, o Vojvoda usa todas as trocas para o time terminar inteiro fisicamente, até porque mesmo à noite está um calor aqui em São Paulo hoje, do cão. Não, olha, escapou o ali, fiquei na dúvida. Citando Paulo Calçade, é ele que chega agora aqui também no Linha de Passe para conversar com a gente, direto do estádio. E aí, talvez, Calçade, você possa ajudar o Léo e a todos nós aqui, já que o Lucha não tem explicado muito sobre estratégia, você que está com esse olhar aí de dentro do estádio, Calça, fica à vontade, tá tudo bem por aí? Tá fresquinho? Oi, Dani. Tudo bem? Tá esse calor que o Léo falou mesmo. E dentro de campo, mais ainda. Aí você pega um time, você pega Renato e Juliano, tá bom. E levá-los até o final é difícil. E quem entra? Juan Oliveira, num jogo como esse, Corinthians não tem essa possibilidade de trocas para manutenção da qualidade técnica. Porque o Renato, mesmo sem a bola é difícil para ele. Mas com a bola ele encontra o espaço, encontra o passe, e de um passe dele saiu o gol do Yuri Alberto. O controle do jogo foi exercido pelo Fortaleza. Mesmo quando o Fortaleza abandona a partida, fala para o Corinthians, fica com a bola aí, vamos ver o que acontece. Por quê? Porque o Fortaleza tomou todas as decisões no jogo. Vou atacar, atacou. Vou pressionar, pressionou. Agora vou dar bola para o Corinthians, deu. E o Corinthians tomou quais decisões? O Corinthians não teve. O Corinthians aumentou o volume de jogo dele no momento que o Fortaleza entregou a bola. E mesmo assim o Fortaleza toma o gol com a defesa mais adiantada. Mas o Fortaleza falou, olha, fica aí com você, vamos ver. Ele começou a fazer aquela gestão do tempo, o tempo passando, acreditando muito na sua organização, que é algo que o Corinthians nitidamente não tem. Você olha assim, você enxerga a aflição do jogador. O jogador está quase perguntando, o que eu faço? Porque na escalação, isso já aconteceu várias vezes neste ano, no Campeonato Brasileiro também. A escalação totalmente equivocada no primeiro tempo e vem para organizar na segunda etapa. Hoje foi mais ou menos essa história. Porque como é que você pode jogar na beirada do campo Juliano? Começa Juliano, um negócio incrível. E o Fortaleza fazendo os movimentos corretos. Aí o time inteligente. O Juliano vai ter que voltar e vai voltar atrasado. Porque ele joga no centro do campo e volta para marcar no lado direito. Então, esse caminho é de um retorno mais lento. O que fazia o Fortaleza? Pega o Fagner, traz para dentro do campo, Guilherme arrasta, o Bruno lateral passa, e cadê o Juliano para marcar o Bruno? Tá vindo, de longe. Então o Fortaleza é muito inteligente, soube manejar o Corinthians, só que o Fortaleza chegou uma hora que desistiu. Se eles continuam se impondo, com mais posse como tinha e intensidade, poderia ter vencido o Corinthians aqui. E o Corinthians teve uma sensacional jogada do Renato, conclusão maravilhosa do Yuri Alberto, que tem sido rara nesses últimos tempos, uma jogada muito bonita, mas acabou o jogo aí. Então o Fortaleza leva para casa, para o seu estádio, para o Castelão, aquilo que imaginou. Ou a vitória, ou o empate. Então o Fortaleza esteve no controle. E se a gente olhar o orçamento do Fortaleza, o orçamento do Corinthians, o trabalho do Vojvoda, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, o trabalho da diretoria do Fortaleza e o trabalho da diretoria corintiana, você vai falar, pô, o grande é o time de Fortaleza. Perfeito. Que o Corinthians é impressionante como o Corinthians desperdiça dinheiro, talento e, tecnicamente falando, no jogo, daquilo que o treinador é responsável, não dá para acreditar que o Luxemburgo faça as coisas que ele anda fazendo com o Corinthians.
Porque quando a gente olha o jogo hoje, né, Calçade continua com a gente, mas vou jogar aqui para a mesa de volta também, a gente percebe mais uma vez a individualidade do Renato, que acha ali um bom espaço no campo, o Yuri, que está sendo cobrado há muito tempo, hoje dá um chute de centroavante, um chute cruzado, um chute no canto. E do outro lado, eu consigo entender por que o Fortaleza segura o jogo, porque a decisão é na casa dele. Sim. O que eu não consigo entender e perceber é essa estratégia. Como o Corinthians vai jogar agora fora de casa? Essa é a grande questão. Primeiro, só para chamar atenção, no gol, Estamos aqui há meses tem nessa, né? 3 momentos de individualidade especial. Fagner. O do Fagner, Sim. que o Elton chamava atenção alguns momentos, lá né? quando a gente assistiu o jogo na redação. Estava ali por acaso, por circunstâncias de jogo. Não é que o treinador pediu para o Fagner vir construir pelo meio. O bote no corredor central não é exatamente uma orientação ao Fagner, né? Isso, e se fosse uma coisa pensada, teria se repetido como método no jogo e não aconteceu. Aí, depois do Fagner conseguir limpar a jogada, ter o passe, muito bem executado do Renato, e tem a jogada do Yuri, que é uma jogada difícil. Sim. Não é uma jogada fácil, a condução de bola e a finalização. E a melhor característica dele, né? Essa bola em profundidade para ele chegar. Lembra um pouco, não na finalização, É. mas o arranque e o gol da semifinal da Copa do Brasil ano passado contra o Fluminense, quando ele serve o Renato. Para fazer assim, um arranque mais ou menos parecido ao do Corinthians sob o comando do Vitor Pereira. Então são 3 momentos de individualidade especial. O Fortaleza pode ter esses momentos de individualidade, mas o Fortaleza não pode ficar esperando isso acontecer, senão ele não vai chegar na semifinal da Copa Sul-Americana. E no jogo de volta, como você falou, o Corinthians precisa apresentar uma ideia. Que ideia? Qual foi a ideia do Corinthians contra o Estudiantes no mata-mata? Qual foi a ideia do Corinthians contra o Newell's fora no mata-mata? Qual foi a ideia do Corinthians contra o São Paulo no mata-mata? O Corinthians não apresenta uma ideia capaz de falar que vou propor o jogo, vou fazer valer a qualidade individual dos meus jogadores, vou atacar do jeito que o time do Fortaleza fique desconfortável e eu ter a capacidade de recomposição rápida ou de pressão em saída de bola muito bem executada, atuando fora de casa. O Fortaleza não tem isso, o Corinthians não tem isso, o Fortaleza tem. O Fortaleza não tem o Renato Augusto. O Fortaleza não tem o Yuri Alberto. Tem bons jogadores, mas não tem esses jogadores que podem fazer a diferença. Não tem jogadores com experiência em decisão, como são o Fagner, como são o Cássio, como o Fábio Santos, jogadores muito vencedores, que mesmo os laterais não vivendo o melhor momento de suas carreiras, ainda são jogadores que entendem e conseguem lidar com esse momento de pressão. Não vão sentir o jogo. Não vão sentir o jogo negativamente. Porém, o Fortaleza tem uma coisa que para mim é muito clara, até na entrevista. Isso parece que passa um pouco batido. O Corinthians quer ganhar a Sul-Americana, mas o Corinthians está ali jogando como se fosse sobreviver a cada partida, a cada fase. O Fortaleza parece que joga o jogo da vida. Mas o aspecto, para mim, que deixa o 50-50, até rebatendo aqui o que o Léo falou, aliás, complementando, porque tem ideias parecidas. Eu estou no 50-50 também com você, tá? É justamente o retrair do Fortaleza, para mim, também é muito de você olhar cada jogo do Fortaleza agora, é o maior jogo da história. Sim. O Fortaleza joga esse jogo de hoje como o maior jogo da sua história. O próximo jogo será o maior da história e se chegar à final vai ser o maior da história. A mobilização da torcida, antes de vir a São Paulo, já mostrou isso, né? O Corinthians trabalha para o técnico sobreviver na temporada, para o time não terminar, o clube não terminar sem um título na temporada, ou sem chegar a uma decisão. E mesmo que ganhe, talvez na galeria de troféus do Corinthians, vai ficar lá, vai passar 2, 3, 4 anos, não vão lembrar muito dessa Sul-Americana. E parênteses, desculpa, Elton, até mesmo pensando na próxima temporada, vaga em Libertadores, via brasileiro, coisa, sim, né? Sim, ou seja, e o Fortaleza tem essa chance, porque o Fortaleza está ali brigando ainda entre os primeiros colocados. Então, eu entendo o Fortaleza se retrair depois do gol sofrido, porque o Corinthians já viveu nessa temporada situações de adversidade e de, no jogo da volta, ou levar para os pênaltis, conseguir uma classificação. Você citou esses jogos, teve o do Universitário também, que foi aquele jogo tenso, né, do gol no final. O Corinthians, nessa temporada, criou um roteiro de ser uma equipe que chega ao mata-mata em condições de reverter resultados, né, de conseguir até resultados improváveis. E o Fortaleza vive aquela situação de jogo a jogo construir a sua história, né, dentro do futebol brasileiro. Será espetacular o Fortaleza chegar à final da Sul-Americana e, para mim, chegaria até favorito, né, se a gente for olhar o outro lado. Agora, se a gente, o 50-50 tem de um time que
está entendendo, está ganhando casca, e de outro que está acostumado a viver essa situação. Isso é uma coisa muito curiosa, porque quando você fala sobre a importância, e parece que não precisa ser falado isso, mas a torcida, os jogadores, o Vojvoda e a diretoria, o presidente, Marcelo Paz, quando você pensa as etapas todas vencidas pelo Fortaleza, desde o Rogério, aos acessos, a classificação a Libertadores, aos jogos contra o River, a chegar à segunda fase de Libertadores, parece que se você ganhar a Sul-Americana é como se você tivesse mais um passo à frente. É como se você vencesse mais uma etapa. Para o Corinthians, eu acho o Sul-Americana bem importante, tá? O Corinthians tem um título de Libertadores, um título de Recopa, então ganhar mais um título continental é importante, mas eu acho que é meio que fruto... É um alívio. É um alívio. É o que sobrou, na verdade, né? É pouco. O que sobrou na temporada. Eu acho importante, mas ao mesmo tempo eu acho pouco porque o torcedor sabe que o time tem que jogar de outro jeito. O Corinthians... Parece que tem uma coisa ali que vai além só do resultado. Sim. O Corinthians caiu ali, né? O Corinthians caiu ali. Ele caiu... Não era a competição que ele desejava no início do ano, ele caiu da competição mais importante para menos importante. Ele na repescagem... Foi o único brasileiro que não passou da fase de grupo. Institucionalmente, ele não sabia se ele queria estar ali. Nas oitavas também ele tinha dúvidas, até que nas quartas a Trave e o Cássio apresentaram que ele poderia estar na semi. O Fortaleza, como disse o Elton, dá a vida para estar ali. Então, a diferença de quem trata aquele prato de arroz de feijão... da Libertadores também, mas não foi para a fase de grupo. Libertadores. Mas é o tal do processo. Ano passado, ele vai para a Libertadores, ele negocia um começo ruim de brasileiro, porque vai ao mata-mata, depois ele se recupera no brasileiro. Mantém o seu treinador você está na pré-Libertadores, não passar que teve muitas estar na Sul-Americana, você vai tratar a Sul-Americana como algo grande, porque dentro da sua história, da sua realidade, é algo grande, e pelo que você investe, que é muito diferente, muito melhor do Corinthians. Então, tudo é tratamento. E aí a gente pode até bater nisso aí. Eu concordo com o Elton, que ele sabe porque ele recuou. Eu só acho que recuou demais. Então daí, pessoal, foi o pós-jogo do empate entre Corinthians e Fortaleza, 1-1 na Neoquímica Arena. Fica tudo em aberto aí para a partida de volta e o Leão do PC vai decidir a classificação no Castelão. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.